Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de luz e de oração. E para dar início aos nossos trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem de André Luiz, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar. O arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. E agora, com o nosso pensamento elevado, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias. Agradecemos também por todos os obstáculos que temos, porque com eles nós conseguimos elevar um pouquinho e subir um degrau na nossa escada da evolução. Pedimos para que bons amigos espirituais nos guiem nessa noite de hoje, que a gente consiga compreender melhor os ensinamentos do Cristo e que a gente consiga sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Quando a gente aprende a pensar, a gente se torna humanos. Quando a gente consegue aprender a amar, aí nós vamos ter conseguido atingir a grande meta. Nessa escada que nos leva até a perfeição, nós ocupamos degraus variados, mas com características em comum. Todos nós estamos ainda muito longe lá do topo. A gente apresenta inúmeras dificuldades. Ainda nós exteriorizamos desequilíbrios, nós complicamos as coisas. E isso são características da nossa personalidade, que é ainda imperfeita. Alguns de nós são mais adiantados e já conseguem dominar essas suas más tendências, numa luta íntima que é constante. Mas outros, que eu acredito ser a grande maioria de nós, e eu me incluo nesse grupo, a gente demora um pouco mais nessas atitudes resistentes, e isso faz com que a gente tenha desequilíbrios em torno de nós, que na verdade são consequências dos nossos próprios desequilíbrios. Talvez muitos não saibam, mas quem trouxe essa mensagem, que é o tema da palestra de hoje, foi Jesus. Em Mateus, lá no capítulo 15, ele nos conta que Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos e chegaram os fariseus e os escribas e questionaram ele por que eles violavam a tradição dos antigos e não lavavam as mãos quando faziam as refeições. E Jesus, como um bom mestre que ele era, e ele não perdia a oportunidade de ensinar, ele convocou também a multidão e ele disse, segundo o que está no versículo 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E ele explica para os seus discípulos que o que entra pela boca vai descer para o ventre
e depois é lançado num lugar escuso, num lugar escondido. Mas aquilo que sai da boca, isso vem do coração. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 18. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro o coração, na parte verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós vamos encontrar que é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinatos, as traições, os pecados da carne, os crimes, os falsos testemunhos, as blasfêmias e os comentários maldosos. E Jesus finalizou dizendo que são essas as coisas que contaminam o homem. Mas que comer sem lavar as mãos não o contamina, não vai deixar o homem impuro. As palavras, elas comunicam muito mais do que simples ideias. Principalmente quando a gente fala de fé, de convicções, de valores, de pessoas, de ideais. A gente expressa mais do que simples opiniões. A gente comunica um pouco de nós mesmos, da verdade que a gente tem no nosso coração. E se a gente observar, apenas quando a gente abre a boca, nós já estamos exprimindo o nosso estado de ânimo daquele momento. A alegria, se a gente está preocupado, se a gente está impaciente, cansado, se a gente está com medo, se a gente está entusiasmado. Aquelas pessoas que convivem conosco, elas já conseguem identificar até mesmo traços do nosso caráter que são revelados pela nossa fala. Há algumas pessoas que falam com pouca sinceridade, na verdade, para se proteger dos juízos alheios. E outras não passam além de conversas superficiais. Outras pessoas falam com impulsividade e às vezes até são indiscretas. Outros, para se autoproteger, acabam transformando qualquer conversa em deboche. E tem aquelas pessoas que são negativas, que são pessimistas. Tem os que falam muito de si mesmos. Alguns, quando abrem a boca, transmitem uma paz, transmitem confiança. Enquanto outros podem contagiar o ambiente com ansiedade e com desconforto. A boca fala daquilo que o coração está cheio, nos disse Jesus. Mas do que será que está cheio o nosso coração? De que sentimento será que o nosso coração está cheio? Será que ele está cheio de amor, de alegria, de esperança, de ódio, de inveja, medo, tristeza, gratidão? Para que a gente consiga chegar a uma resposta, a gente precisa analisar a nossa forma de nos comunicar. No caminho da evolução, é muito importante que a gente passe pela esquina do autoconhecimento. Se existe tanta lentidão na nossa caminhada para evoluir, dizem que é porque a gente não faz uma reflexão existencial, que é por causa dessa falta de reflexão existencial. Santo Agostinho, ele dizia que os homens conseguiam contemplar o topo das montanhas, as ondas do mar, a imensidão do oceano, mas eles não conseguiam pensar em si mesmos.
Então, nós conseguimos fotografar Marte, mas ainda não descortinamos nossas tendências. O exterior, ele nos deslumbra, mas o interior nos atemoriza. E com isso, nós seguimos muitas vezes pronunciando palavras ásperas, verbos envenenados, difamação irresponsável, facetas de uma mesma causa. Isso quem disse foi uma psicóloga clínica, Cláudia Gellertner. Então vamos parar um pouco para nos examinarmos. O que será que as nossas palavras comunicam? Será que as nossas palavras, elas comunicam mentiras, intrigas, queixas, maledicências, tristeza, ira, calúnia, maldições, adulação, frivolidade, autocompaixão, medo, desesperança? Ou será que elas comunicam sinceridade, fortaleza, serenidade, alegria, compaixão, lealdade, otimismo, caridade, bondade, esperança e amor? Jesus, ele atraía muitos por meio da fala. Segundo João, no capítulo 7, versículo 46, os próprios guardas que se recusavam a prender ele, diziam: nenhum homem jamais falou como este homem. Em Lucas, capítulo 4, versículo 22, ele nos diz que todos testemunhavam a favor de Jesus, maravilhados com as palavras de graça que saíam da sua boca. E Jesus, ele formou profundamente o caráter dos apóstolos, falando para eles coisas profundas. Enfim, a palavra de um homem, ela expressa algo dele próprio. Como Jesus também nos diz no Evangelho, a palavra é o fruto capaz de atestar a qualidade da planta, isso é, do coração humano. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas passagens, elas nos trazem ensinamentos que têm como foco os bons tesouros, que enchem o coração, e a boca que fala desses tesouros que estão armazenados no coração. Da mesma forma, se colocarmos tesouros ruins no nosso coração, a nossa boca vai trazer para o exterior as coisas más do mal que está no coração. Dependendo, então, dos bons ou maus tesouros que nós guardamos no nosso coração, o homem será bom ou mau. Jesus fala desses tesouros que estão guardados no nosso coração, porque eles simbolizam os nossos sentimentos. O coração, ele está relacionado aos sentimentos humanos também. Esses sentimentos bons ou ruins. E é comum alguém dizer que essa ou aquela pessoa não tem coração,
ou que fulano falou com o coração, ou que tem um coração aberto. Então, nós usamos essas expressões porque o coração, ele é um símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os sentimentos por ele passassem, deixando as suas marcas, boas ou ruins. E a sensação que nós sentimos quando a gente vivencia algum desses sentimentos é causada por uma descarga de adrenalina que faz a pressão arterial subir e acelerar o nosso batimento cardíaco. A gente fica apaixonado, o coração acelera. Se a gente fica com raiva, às vezes ele acelera também. É descarga de adrenalina. Por consequência daquilo que nós estamos sentindo. No livro Episódios Diários da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 11, ela vai nos falar sobre a palavra. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveria. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. E ela diz que muitos de nós falamos sem pensar, gerando antipatias e estimulando equívocos. Outros pensam e não falam, e assim perdem a oportunidade edificante de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, mas calar sempre também pode refletir uma introspecção. E ela segue dizendo, usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando, e impulsionando as pessoas ao avanço, ao progresso. Articula a palavra sem gritaria nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. E ela nos diz que a arte de falar, ela é uma conquista que nós todos devemos usufruir. Que a gente não deve agitar a palavra com o nosso verbo. E também não pode esconder ela no silêncio da nossa alienação. Se não falamos nada, nós não vamos interagir com ninguém. E nós vamos ficar isolados. O que também não é o ideal. Então, Joana nos orienta para falarmos sobre o bem, falarmos sobre o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Isso tudo nos faz pensar que existem corações limpos e corações sujos. E assim como a gente tem a necessidade da nossa higiene do corpo, para que ele funcione regularmente, com mais forte razão, a gente precisa fazer a higiene do nosso coração, para que o espírito ande bem. A gente precisa limpar o coração para se ver a Deus. Coração sujo, homem sujo. Coração limpo, alma límpida. Uma alma apta para ver Deus. Então, é imprescindível que a gente limpe o nosso coração. Mas de que forma nós podemos fazer isso? Como é que a gente pode limpar o nosso coração? Primeiro, nós precisamos nos conhecer.
e conhecer o nosso coração. Conhece-te a ti mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar. Interrogar diariamente a nossa consciência. E a gente tem um exemplo de como interrogar a nossa consciência que foi deixado por Santo Agostinho. Conta-se que ele, antes de dormir, ele revisava todo o seu dia e ele repassava o que ele tinha feito, quem ele tinha encontrado, como que tinha sido, como que ele tinha interagido com as pessoas que ele tinha encontrado. E ele perguntava para a consciência dele se ele não tinha faltado a algum dever, se ele não tinha deixado motivo para alguém se queixar dele. E com isso, Santo Agostinho fazia a higiene do coração. A limpeza do coração substitui o culto externo pelo interno. A gente pode começar limpando o nosso coração de todos aqueles sentimentos inferiores, que só estacionam a nossa evolução moral. E a nossa evolução espiritual também. Nós não podemos esquecer que toda transformação tem que nascer do interior de cada ser. Porque é no coração que a gente trava a verdadeira guerra de melhoria desses sentimentos. A gente precisa abrir as portas do nosso coração, sair da estagnação que foi alimentada pelos nossos vícios de várias existências. Faz muito tempo que a gente é assim e a gente precisa querer para mudar. O período de regeneração da humanidade, ele é marcado por uma significativa transição moral e espiritual. Por isso é muito importante que a gente traga o Cristo na mente e no nosso coração, para que Ele nos ajude em nossas provas, nas nossas expiações, que nos desafiam a seguir em frente na busca da perfeição. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, que também foi psicografado por Divaldo Franco, nos diz para a gente manifestar apenas o que possa ajudar e silenciar tudo aquilo que fere ou causa sofrimento. Porque o homem superior, ele é considerado não pelo muito que ele diz, mas pelo conteúdo enobrecedor do que carregam as suas palavras. Chico Xavier, ele passou uma receita de um remédio maravilhoso, muito barato, infalível, que todos nós podemos fazer uso em diversas situações da nossa vida. Ele, na verdade, descobriu esse remédio numa época da sua vida que estava muito tumultuada. Ele trabalhava muito, ele escrevia mais ainda, ele ajudava as pessoas e mesmo assim, muitos maltratavam ele, zombavam dele, tentavam transformar ele em motivo de chacota, de descrédito. E foi num dia de extrema tristeza que a mãe dele, Maria João de Deus, ela apareceu para ele e deu o seguinte conselho: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. E o Chico procurou nas farmácias, até na farmácia da capital, se ele achava a tal da água da paz. Mas não encontrou. E aí, na próxima vez que a mãe dele apareceu para ele, então o Chico contou que procurou sem sucesso, né, e nada encontrou. Então a mãe dele disse que ele poderia encontrar o remédio dentro de casa. Bastava que ele enchesse a boca com um pouco de água e a conservasse ali, quando alguém lhe fizesse alguma provocação.
Ele deveria conservar na boca, banhando a língua, enquanto persistisse a vontade de responder ao provocador. E assim, o Chico Xavier passou a fazer uso do remédio receitado pela sua mãe, em vários momentos da sua vida. Mas a gente tem que ter cuidado para não confundir a água da paz com omissão. Porque a história do Chico, ela nos mostra que, apesar da sua docilidade, ele sempre foi franco nas verdades. E quantas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente se envolve em discussões sem sentido nenhum, que só servem para deixar a gente aborrecidos. A gente ultrapassa o limite do bom senso, a ponto de, às vezes, a gente perder o controle, o autorrespeito, e nós acabamos caindo nas armadilhas dos provocadores, na espera de que a gente acabe fazendo mal e haja de uma forma equivocada. Se, por um lado, nós temos responsabilidades diante das nossas palavras e de como a gente realiza a comunicação das nossas ideias, quando a gente é conhecedor da doutrina espírita, essas responsabilidades são muito mais ampliadas. A coisa fica mais séria. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Kardec nos disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente descobre que toda a pedagogia espírita, ela é voltada para o amor. E a sua metodologia, ela tem como foco no educando, promovendo, através da empatia, a construção do conhecimento. Nesse campo não cabe a forma agressiva de se comunicar. Toda a expressão desequilibrada, ela reflete a essência daquela pessoa que está pronunciando. Toda a obra espírita, todos os textos que são redigidos dentro do âmbito espírita, eles devem ser revestidos de amor, mesmo que seja para tratar de assuntos graves ou ainda para defesa de ideias ou de pessoas. A firmeza nas ideias, ela não pode se traduzir por ataques. A gente pode ser firme nas nossas opiniões, sem que a gente seja deselegante ou mal educado. Emmanuel nos diz que não podemos admitir que a palavra articulada ou escrita promova o mal, a desarmonia, o desequilíbrio, porque daí ia se tornar inútil a elevação dos objetivos, sempre que houver rebaixamento moral nos meios. Todos nós que temos esse conhecimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque quanto maior o nosso conhecimento, também é maior o nosso compromisso diante de Deus. Uma vez eu vi uma frase que dizia: se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma, ela seria nutrida ou seria envenenada? Nossa, aquilo me fez parar para pensar assim. Como que são as minhas palavras? Então, meus irmãos, nós vamos tentar nos superar para vencer nós mesmos. A gente precisa selecionar os nossos pensamentos e cuidar dos nossos sentimentos, para que tudo que saia da nossa boca seja algo nutritivo, que seja para o bem. Antes de encher a boca de palavras, preencha o seu coração de amor. Jamais deixemos de falar com Deus, e Ele vai nos ensinar a falar bem. Também, a gente não pode ter vergonha de falar de Deus para as pessoas, porque os nossos lábios, eles existem para bendizê-lo. E agora, então, com o nosso pensamento elevado,
e o nosso coração sereno, vamos passar nesse momento para a irradiação e o passe coletivo. Eu convido os médiuns passistas para que se coloquem em seus lugares. Podem se colocar de uma forma que fique confortável nas cadeiras. Quem quiser pode fechar os olhos. E vamos serenar o nosso coração e elevar o nosso pensamento, mentalizando a figura do Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos ilumine nesse momento e nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para aquelas pessoas que passam hoje por dificuldades, pela prova da doença física, nos hospitais ou nas suas casas, que essas pessoas tenham força e coragem. Para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, que possam contar com almas e corações bondosos. Enviemos boas vibrações para todas as crianças, que elas recebam o carinho e a educação que necessitam para a sua evolução, que elas se sintam seguras e amparadas. Imaginemos a casa de nossos familiares se enchendo de luz e de paz e os envolvendo de bons sentimentos. Que essa luz entre também nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e em todos os locais que desejarmos. Voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos. Se for do nosso merecimento, Senhor, ameniza as nossas dores. Dá-nos paciência e coragem, discernimento, para que possamos com as nossas palavras erguer e consolar, ensinar e corrigir, amparar e salvar, e que o amor chegue verdadeiramente em nossos corações. Te pedimos que fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Os trabalhos dessa noite, então, estão encerrados. Desejamos uma boa noite a todos e que a paz e o amor de Jesus nos acompanhem sempre, que assim seja.